Amém. Ok, pode orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos Obrigado. concede, Senhor. Nós te agradecemos. Somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo seja com nós, conosco essa noite, Senhor, que Amém, Pai. possamos aprender cada vez mais da Em Tua nome palavra, que de nós possamos Jesus. aplicar os ensinamentos e aquilo que nós vamos Para a aprender glória. na nossa vida missionária, na nossa vida cristã, Senhor. Em Abençoa cada nome. um de nós, abre as nossas mentes, nossos corações, para o que vai ser ensinado aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito bem, gente. Nós estamos estudando sobre revitalização. Os pontos principais que eu levantei na aula passada foi, primeiro, a definição de revitalização, o que que é, de forma bem simplificada. A revitalização é a mesma coisa que você levar a igreja de volta para os trilhos. É a ideia de que ela começou bem, ela foi plantada, ela foi, vamos dizer assim, organizada, ela experimentou um certo crescimento e por causa da natureza humana, tanto da liderança como dos liderados, dos membros, a igreja ela está passível de enfrentar estagnação, fragilização, adoecimento. Ela pode entrar em declínio e, se não cuidar, ela pode vir a morrer. Então, a revitalização lida exatamente com essa questão de trazer de volta o vigor ou a vitalidade de uma igreja que outrora era uma igreja cheia de vigor, uma igreja que vivia intensamente a sua missão de evangelizar, de discipular, de edificar os membros, e por alguma razão ou por alguns fatores, no plural, ela pode ter experimentado algum tipo de adoecimento. Também nós vimos, de acordo com o autor Harry Reeder, quais os sintomas de uma igreja adoecida. Nós aplicamos isso para a questão médica, dizendo que quando o nosso organismo ele está doente, no geral vão aparecer sintomas. Esses sintomas, eles são sinais, eles são dicas, eles são demonstrações de que alguma coisa está errada com o nosso organismo. A mesma coisa acontece com a igreja, que é o corpo de Cristo, o organismo vivo de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, ela pode apresentar alguns sintomas que indicam que ela não está bem de saúde. E nós vimos alguns deles, eu não vou mencionar aqui todos, mas, por exemplo, nós vimos aqui a ideia de nostalgia e tradição, quando a igreja vive muito focada no passado, o desvio do evangelho, quando ela abandona o evangelho da graça para pregar outro evangelho, quando ela tem uma dependência de personalidades, ela acha que Deus age só através de determinadas personalidades ou temperamentos, ou líderes que têm isso. A questão da igreja que tem uma percepção de si mesmo como vítima de algum processo externo. A gente não está bem porque a localização não é boa, a gente não está bem porque a gente não tem recurso. Então, sempre uma justificativa para tentar explicar aquilo que não está bem na igreja. Então, existem vários sintomas que vão indicar que a igreja está adoecida. Nós vamos dar uma olhada agora naquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes, juntamente com Arival Dias Casimiro, eles escreveram um livro revitalizando a igreja local e eles apontam, principalmente o Hernandes, os dois capítulos que eu vou colocar é dele, eles apontam o que indica que uma igreja está adoecida. Então eu vou exibir aqui para vocês os slides.
para a gente poder acompanhar cada um desses tópicos melhor. Ok, feito. Muito bem. O Hernando Dias Lopes ele vai tratar no livro dele essa pergunta: quando que uma igreja ela precisa ser revitalizada? Então nós vamos olhar juntos cada um desses tópicos que ele apresenta no livro dele. A, a primeira questão que ele apresenta é que uma igreja ela precisa ser revitalizada quando ela perde sua integridade doutrinária, ou seja, quando no meio dessa igreja ou no seio dessa igreja alguma doutrina diferente, que a gente chama de heterodoxa, uma heterodoxia, uma doutrina que é diferente daquilo que é chamado sã doutrina, quando a igreja, ela, por alguma razão, abandona a chamada doutrina dos apóstolos, ou não abandona, mas ela permite que um tópico, uma ideia, um pensamento ou outro seja aceito ou disseminado no meio da igreja, que seja contrário àquilo que os apóstolos colocaram como doutrina essencial. Por exemplo, hoje no Brasil tem surgido uma vertente muito complicada que a gente vê na figura de um pastor, mas não é de um. Existe uma diversidade hoje que defende a questão da necessidade de atualização da Escritura, onde eles entendem que determinados textos não têm mais nenhuma aplicação para os dias de hoje e que não faz nenhum sentido para a nossa cultura, especialmente aqueles versículos bíblicos que, vamos dizer assim, confrontam determinados tipos de pecado. Então, hoje já há uma abertura maior em algumas igrejas para esse tipo de doutrina. Mas no Brasil ainda é muito forte algumas teologias, como teologia da prosperidade é um desvio doutrinário, o misticismo gospel também é um desvio doutrinário, a chamada teologia inclusiva também é outro desvio doutrinário, o evangelho legalista, que meio que coloca como condição para a salvação determinadas outras coisas que não a fé em Jesus. Então, Hernandes diz, olha, quando a igreja perde essa sua integridade doutrinária, essa igreja precisa de revitalização, certo? O outro tópico que ele vai desenvolver, que ele diz que uma igreja precisa ser revitalizada quando suas reuniões de oração estão agonizando. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, quando você olha para uma igreja e você vê que as reuniões de oração dessa igreja são reuniões muito pouco frequentadas, poucas pessoas da membresia da igreja participa delas, quase não tem líderes nem membros envolvidos nessas reuniões de oração. Ele diz essa igreja ela está precisando ser revitalizada. No meu livro que vocês estão lendo, eu espero que já estejam lendo, Revitalização de Igreja, um paradigma bíblico a partir de Apocalipse, vocês vão perceber onde eu coloco lá um estudo de caso, que é as igrejas do Nordeste, 4 estados do Nordeste. Na pesquisa que eu fiz, eu coloco lá 6 áreas da vida da igreja. E a segunda área da vida da igreja que eu fiz a pesquisa
foi a questão da vida de oração. E vocês vão identificar lá no quadro que eu apresento que das 6 áreas, a única que aparece como muito adoecida foi a vida de oração. A média dos membros que participam da vida de oração da igreja é uma média das que eu pesquisei, viu? De 20% da sua membresia. E a pesquisa mostrou o seguinte: quanto maior a igreja, menor a porcentagem de membros participando na vida de oração. Por exemplo, na pesquisa, igrejas de 800 a 1.000 membros, a média é de 4% da membresia participa nas reuniões de oração. Ou seja, isso foi uma realidade constatada na denominação chamada Batista Nacional, que é a nossa. E especificamente em 4 estados do Nordeste: Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. As igrejas da nossa denominação, eu não posso falar da de vocês, mas da denominação que eu faço parte, elas apresentaram um quadro de grave adoecimento nesse quesito aqui, vida de oração, certo? Dentro desse tópico, vida de oração, lembrando que as perguntas elas foram feitas para pastores e líderes indicados pelo pastor. Uma das perguntas feitas para os líderes era, em termos de liderança, que áreas você acha que o líder e a liderança precisa melhorar? E lá tinha várias opções. O que encabeçou a lista? Quando eu peguei as respostas que eu fiz a contabilização, o que estava no topo da lista era exatamente a vida de oração do líder. E, obviamente, isso se refletia na vida de oração da igreja local. Então, quando nós olhamos para uma igreja, e essa igreja muitas vezes ela tem boa doutrina, tem uma boa pregação, tem um bom ensino, há zelo doutrinário, mas muitas vezes a vida de oração dela, ela deixa muito a desejar. Por isso que às vezes a gente pensa, mas como seria uma igreja tão boa, tão zelosa com o ensino, e ela não experimenta crescimento? Exatamente porque uma área que é essencial e fundamental, que é a vida de oração, ela muitas vezes pode se encontrar adoecida. Então, o Hernandes desenvolve no seu livro essa ideia quando diz que uma igreja precisa ser revitalizada quando as suas reuniões de oração estão agonizando. O terceiro tópico que ele desenvolve: quando uma igreja precisa ser revitalizada, quando a comunhão dos crentes, observe isso, torna-se um fim e não um meio. Observe que entre parênteses tem aí, não evangeliza. O que é uma igreja que coloca a comunhão dos crentes como um fim e não um meio? É aquela igreja, vamos dizer assim, que ela trabalha muito e desenvolve muito bem a questão dos relacionamentos entre os irmãos. Mas é aquela igreja que coloca a comunhão, a convivência, o bom relacionamento dos crentes como um fim. E, irmãos, o bom relacionamento e a comunhão entre os membros da igreja não pode ser um fim.
Mas ele tem que ser um meio. Um meio para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Então, muitas vezes você vai ter a igreja que cultiva comunhão e relacionamento saudável, mas ela é uma igreja que não é voltada para fora de si mesma, para fora das suas quatro paredes. É aquela igreja que não mais faz trabalho de evangelização. Seja trabalho de evangelização no modelo mais tradicional, aquele que os crentes saem de casa em casa, seja trabalho de evangelização em grupos pequenos, que alguns chamam células ou pequenos grupos ou algo do tipo. Ou seja, simplesmente a igreja ela não é uma igreja para fora, mas ela é uma igreja voltada para dentro de si mesma. Quando a igreja se encontra nessa situação e ela não cumpre mais o seu papel de evangelizar, de testemunhar de Jesus, essa igreja precisa ser revitalizada. Escute isso aqui que eu vou dizer para vocês. Às vezes nós queremos ver o crescimento da nossa igreja. Temos uma boa pregação, melhoramos muito na vida de oração, mas não saímos para pregar o evangelho fora, para testemunhar de Cristo na sociedade. Como é que a igreja vai crescer? Ela não vai crescer. Então, quando ela não mais evangeliza, ela precisa ser revitalizada. Ok? Próximo tópico que ele desenvolve. Quando o secularismo invade suas portas. Isso aqui, gente, é o que nós crentes ouvimos desde antes. É quando a igreja ela se torna mundanizada. Quando o mundo exerce uma influência na vida da igreja. Quando os valores e os princípios não cristãos, os valores mundanos, eles influenciam a vida dos crentes, no comércio, na escola, na universidade, na sociedade no seu todo. Aqueles cristãos não cumprem mais o seu papel de sal da terra e luz do mundo. E não têm uma vida que nós chamamos sempre de bom testemunho. Resultado: o secularismo, o mundanismo influenciou a igreja. Quando isso acontece, essa igreja precisa de revitalização. Qual seria uma igreja que nós podemos dizer no Novo Testamento que seria para nós o maior exemplo de uma igreja mundanizada, de uma igreja secularizada? Que vocês lembrem aí. A de Corinto? A igreja de Corinto. Eu vou só destacar dois aspectos da igreja de Corinto. Os coríntios, irmãos, eles eram gregos. E como gregos, eles tinham muito orgulho cultural. Eles eram muito focados nessa questão da eloquência, da fala de que Paulo coloca lá em Corinto, da ostentação de linguagem, de correntes filosóficas. Então, eles eram muito fortes nisso, os gregos, e eles se dividiam entre si em torno de líderes ou em torno de filósofos. Eles transferiram isso para a igreja. Então, eles passaram a criar dentro da igreja o grupo de Paulo, que era mais focado no evangelho da graça, o grupo de Pedro, que era um evangelho da graça, porém muito mais radical, muito mais rígido, muito mais judaizante,
O grupo de Apolo, que era a questão da fala bonita, eloquente, poderoso nas Escrituras, e o pessoal mais crente, o grupo de Cristo. Ora, onde é que os coríntios foram buscar isso? Eles transferiram para dentro da igreja o que eles já faziam na sociedade. Por exemplo, eles passaram a enxergar o evangelho como uma nova corrente filosófica. E os líderes apostólicos, Paulo, Pedro e Apolo, como se fosse, desculpa, como se fossem homens, cada um com sua filosofia. Essa divisão na sociedade que existia em torno de filósofos e em torno de correntes filosóficas, eles transferiram para dentro da igreja. Isso é um exemplo clássico de secularismo, de mundanização, de o mundo estabelecendo valores dentro da própria igreja. Outro ponto que eu posso destacar, eu disse que eu destacaria dois, é o capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo vai reclamar com a igreja porque tinha um cara dentro dela que se relacionava com a esposa do próprio pai e ninguém fazia nada. E Paulo está dizendo que nem mesmo entre os pagãos, entre os gentios, aquilo ali existia. Ora, outra característica da cidade de Corinto era a promiscuidade sexual. Corinto era a cidade das 1000 prostitutas cultuais. Corinto era a cidade da deusa Afrodite. Então, essa promiscuidade sexual de Corinto, da cidade, influenciou a igreja. Então, são exemplos clássicos de mundanização. Então, quando a igreja ela é invadida pelo secularismo, e o secularismo é tolerado no meio dela, essa igreja precisa de revitalização. Ok? Sendo mais claro com vocês, quando, por exemplo, a igreja passa a aceitar sem disciplina determinados comportamentos mundanos no meio dela, por exemplo, o cara é do louvor da igreja, mas ele vive saindo com as menininhas e tem namoro impuro, fora dos padrões bíblicos. E muitas vezes ele está lá, às vezes a liderança sabe, às vezes a liderança não sabe, mas está lá. O pior é quando a liderança sabe e nada faz. E está lá. Esses padrões de namoros mundanos, onde é natural e comum o jovem não cristão se relacionar com a sua namorada antes do casamento, isso tem invadido as nossas igrejas. Quer ver outro exemplo? O número de divórcios nas igrejas evangélicas tem crescido assustadoramente. Aquilo que há 30, 40 anos atrás era algo quase inexistente no meio evangélico, hoje é uma das coisas mais comuns. Pessoas que se divorciam pelos motivos não bíblicos e o número tem se multiplicado. Uma das últimas reportagens que eu tinha lido há um tempo atrás mostrava, pela pesquisa feita pelo Instituto Barna, que o número de divórcio entre evangélicos e não evangélicos tinha igualado, tinha nivelado. Esse é um exemplo também, hoje, do secularismo invadindo as portas da igreja. Ok? Quando isso acontece, a igreja precisa de revitalização. Estou. Oi. Quando se fala também questão de
o que se leva como louvor para a igreja também nos dias de hoje. Acrescenta-se nisso também? Também, também. A gente costuma dizer o seguinte, e aqui me entendam, por favor. Desde o século XIV, olhe que nós já estamos no século XXI. Século XIV, surge um movimento na história chamado renascentismo. E junto com isso vem o humanismo. E hoje nós temos o humanismo influenciando todos os setores da sociedade, inclusive a igreja. Por exemplo, hoje, infelizmente, boa parte daquilo que nós cantamos em nossas igrejas são hinos e louvores humanistas. Pastor, o que é que são hinos e louvores humanistas? Vou ser claro com vocês. Esse é o meu próximo livro. São hinos e louvores focados no homem e não em Deus. Pare para pensar nisso. É como se eu saio da minha casa para sentar-me no banco da igreja para Deus cantar para mim. Deus cantar louvores para mim. Deus, o louvor é focado em mim. Eu sou o objetivo do culto. Isso é humanismo no culto. É quando nós preparamos o culto não pensando na glória de Deus, mas nós preparamos os cultos pensando nas pessoas que lá estarão. Isso é humanismo, o homem no centro, certo? Então, isso é algo extremamente grave que tem acontecido. É como se a gente fizesse assim: nós vamos ter um culto de louvor e adoração ao Senhor. Aqui eu tô colocando de forma irônica, viu? Eu estou colocando de forma irônica. Entenda a ironia no que eu vou dizer agora. A gente marca o culto de louvor e adoração ao Senhor. É como se Deus dissesse: opa, vou me ajeitar aqui no trono, porque o pessoal agora vai me adorar. E quando começa o louvor, como se Deus olhasse assim: mas peraí, eles não estão cantando para mim. Eles estão cantando para eles. O hino é para eles. A letra é para eles. Nada para mim. Percebe o que eu estou dizendo para vocês? Não. Isso é humanismo. Humanismo que influenciou, por exemplo, as pregações. Pregação, gente, é Deus falando ao homem. Mas não é Deus passando a cabeça e afagando o ego do homem. Mas hoje é muito comum pregações transformadas em palestras. Palestras que vão ajudar você a desenvolver o seu potencial. Já não há mais aquelas pregações que confrontam o pecado, que apresenta a pessoa de Cristo e que diz: olha, é só através da cruz. Mas as pessoas, elas meio que vão à igreja para se sentirem bem. E esse, gente, não é o objetivo do culto. O objetivo do culto não é para fazer as pessoas se sentirem bem. O objetivo do culto é a glória de Deus e é ajudar a nós homens a consertarmos nossos erros diante do Senhor. Momentos de consolo, de conforto, de encorajamento precisam existir. Mas o conforto e o encorajamento, ele vem à medida que você apresenta o Evangelho, a graça de Cristo, o amor de Deus, e não quando você afaga o ego dos homens. Então, o humanismo também é hoje uma forma de
secularismo invadindo as portas da igreja. Ok? A palavra que eu utilizo é: alguns dos nossos cultos não passam de espetáculo do homem para o homem. Próximo tópico. Quando é que a igreja precisa de revitalização? Quando ela deixa de plantar novas igrejas. Irmãos, a igreja ela é um organismo vivo e a igreja ela precisa se multiplicar. Basta você dar uma lida, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. Ali você tem uma multiplicação de igrejas. Começa em Jerusalém, e aí vai para outras cidades da Judéia, e vai para Samaria, e chega em outras regiões fora, como Síria, planta uma igreja em Antioquia, daí se espalha pelo mundo, é multiplicação. Então, uma igreja ela precisa ser revitalizada quando ela simplesmente não planta novas outras igrejas. A ideia é que ela deixou de cumprir o seu papel de fazer discípulos, de evangelizar e de plantar novas igrejas. Porque uma coisa é evangelizar, outra coisa é plantar novas igrejas. Porque o evangelismo é um meio, é um instrumento usado por Deus para plantar uma nova igreja, porque vai começar com a evangelização, a pregação do evangelho. Mas essas igrejas precisam ser estabelecidas a ponto que elas possam ser capazes de levar o evangelho e começar novas igrejas em outras localidades. Então, se uma igreja ela deixa de plantar novas igrejas, ela precisa de revitalização. Ok? Próximo tópico. Quando que a igreja precisa de revitalização? Quando as formas rígidas tomam o lugar da essência do evangelho. Preste atenção nessas duas palavrinhas: formas e essência. Algumas igrejas, elas são muito presas à forma e se esquece que a missão dela não é manter ou comunicar a forma, mas a essência. Muitas vezes você vai ter determinadas formas na igreja que hoje não fazem mais nenhum sentido. Porque a sociedade mudou, porque o mundo mudou, o tempo evoluiu e não querem abrir mão de determinadas formas e ainda argumentam que não vão abrir mão daquilo porque não querem ser influenciados pelo mundo. Não, influenciados pelo mundo é quando muda a essência, mas forma, não. Pastor, o senhor pode dar um exemplo prático disso na igreja? Posso. E eu vou usar como exemplo prático a igreja que eu sou pastor. Por exemplo, toda igreja, irmãos, tem liturgia, certo? Toda ela. A liturgia de culto. As liturgias de culto, elas são diferentes. Elas são mudam de igreja para igreja, às vezes de denominação para denominação. Por quê? Porque as liturgias, elas não têm uma forma rígida na Bíblia, certo? Vou dar um exemplo. Quando eu me converti na Igreja Batista Missionária, qual era a nossa liturgia?
um dirigente era escalado. Eu vou colocar aqui o culto do domingo à noite, viu? Um dirigente era escalado para dirigir o culto do domingo à noite. E era escalado o pregador. E esse dirigente conduzia todo o culto e tinha as chamadas oportunidades. Vocês devem lembrar disso, que algumas igrejas de vocês ainda mantêm isso. Então, aquele dirigente lia o texto, fazia uma abertura, orava com a igreja, às vezes não tinha noção, pregava, mesmo não sendo o pregador da noite, mas pregava. E aí começava, Ministério Louvor, tal oportunidade. Aí o Ministério Louvor ia lá, tal. Aí, irmão fulano, tal oportunidade. Aí no meu tempo era fita cassete, viu? Aí o irmão já levava a fita cassete para a igreja, já no ponto do playback, para poder passar lá na hora que ele fosse cantar. Aí o irmão ia lá, saía, ele estava sentado lá, se levantava, daqui que ele chegasse, onde estava o irmão da mesa do som, entregava para ele, a fita enganchava, e ficava aquele negócio agoniado, e o irmão tinha que dar aleluia e glória a Deus para ver se o negócio aí dizia em nome de Jesus vai sair, e repreendia Satanás, e ficava um negócio assim meio embromado. E aí, tome a oportunidade, e aí vinha o momento do, do ofertório, mais outra oportunidade, e aí ficava lá para o final uns 20, estourando 30 minutos para o pregador se virar. Evoluímos, continuamos com o dirigente, só que agora as oportunidades com playback era CD. Lembra disso? Aí ficava o irmão lá na frente. Não, é a número 1. Aí o cabo, pá, botava. Quando, não, é a 3, é a 3, é a 3. Meu amigo. E a gente foi vendo essa liturgia. E os irmãos tinham aqueles que a gente percebeu que se não desse oportunidade, o irmão ficava com a cara desse tamanho e ficava bravo e chateado, porque ele queria oportunidade. Agora ele só queria oportunidade no domingo à noite. Ele não queria nos outros dias da semana, não, que tinha pouca gente, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? Essa liturgia, ela passou por uma mudança. Ela passou por uma mudança. Tipo, continuou um dirigente, escalava-se agora um ministério de louvor que cantava todos os louvores daquele ministério e, às vezes, a oportunidade se resumiu ao ofertório. Era escalado um irmão para o ofertório, que ainda saía lá de trás com o CD dele na mão. Até ele chegar lá na frente, meu amigo, ele já tinha desfilado na igreja todinha. Para ele entregar o CD para o irmão. Resultado: tiramos o dirigente e ficou só o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, nós escalávamos de dentro do próprio ministério um que era responsável por conduzir o culto. Então já não tinha aquele negócio de passa para o dirigente passa para o louvor, aí vai sentar. Aí novamente o louvor passa para o dirigente, aí o dirigente vai lá de novo, passa não sei para quem, não. Quem está no louvor já faz isso, já fazia, né? Oportunidade, acabou. Esquece, não vai ter. Lá um dia festivo ou não, um dia festivo ou outro, aí o irmão vai lá e tem uma oportunidade para cantar um hino de louvor, num momento de ofertório, uma coisa ou outra. Acabou. Mudou a liturgia. Veio a pandemia. Vocês estão lembrados da pandemia, né? Então, na pandemia, nós não estávamos preparados para esse negócio e nós tivemos que mudar toda a nossa liturgia de novo. Agora, diante de uma câmera, agora simplificou. Eram 2 cultos, um pastor, o outro pastor. Aí o pastor ia lá, dava abertura ao culto, passava para o louvor canta 3 a 4 hinos, passava para o pastor
e a pregação. Veja como enxugou. Acabou a pandemia. Volta aos cultos presenciais. Manteve-se a liturgia. Ou eu ou outro pastor vai lá, dá abertura ao culto, convoca os irmãos à adoração, ora com os irmãos, passa para o ministério de louvor. Se for eu que vou pregar, os irmãos já sabem. 3 louvores, no quarto louvor o ofertório e a pregação. Se der tempo no final, mais um louvor. Se não der, encerra com a pregação. Se for o outro pastor, 4 louvores, mais um para o ofertório, depois ele prega e dependendo aí mais um ou dois hinos no final. A liturgia, ela sofreu alterações ao longo da sua história. E o culto ele flui com muito mais naturalidade, sem interrupções, e há uma participação maior da igreja na adoração. Por quê? Porque aqueles hinos que o Ministério de Louvor ensaia vão se tornando conhecidos da igreja e cada vez mais a igreja participa da adoração. Aí não, com oportunidades, o irmão ensaiava um hino que só ele sabia. Aí o outro irmão ensaiava outro hino que só ele também sabia. Ou 2 ou 3 irmãos. Aí o culto se tornava mais o quê? A maioria assistindo um pequeno número cantar. E quase que a igreja não tinha aquela participação na adoração. Hoje nós temos uma liturgia enxuta e uma participação muito maior dos irmãos, da igreja, do grupo maior na adoração. E flui, que é uma beleza. Esse é um exemplo em que se percebeu o quê? Que aquela forma de liturgia, ela não era sagrada, ela não era uma instituição divina na Escritura, era uma forma que poderia passar por alterações, como passou. Percebe? Outra coisa, horário. Às vezes nós temos aquela forma de dizer, não, olha, o horário é esse aqui, ponto. Ué, mas dependendo do lugar que você vai estar, não dá para ser naquele horário. Custa mudar o horário para poder fazer e mais pessoas participarem? Eu acho que não custa. Então eu tenho que entender o seguinte, que formas rígidas muitas vezes engessam a igreja. E o que que não posso alterar? A essência. O que que é a essência no culto? A essência no culto é a adoração a Deus, hinos que exaltem, que glorifiquem, que engrandeçam e que sejam direcionados para cima e não para cá. Isso não pode mudar. O que que não pode mudar? A exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra. Isso não pode mudar. Por quê? Porque isso é essência. Percebe? Mas formas de liturgia podem sim ser alteradas, sem nenhum problema, certo? Então, eu preciso entender que as formas rígidas não podem tomar o lugar da essência do Evangelho. Ok? Alguma pergunta? Muito bem. Próximo tópico. Quando é que a igreja precisa ser revitalizada? Essa aqui é forte. Quando os crentes buscam as bênçãos de Deus em vez do Deus das bênçãos. Ok? É uma mudança de foco. A pregação focada no homem. O louvor focado no homem. Resultado, culto humanista.
Então, as pessoas saem das suas casas para irem às reuniões de oração, aos cultos de adoração, e elas vão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que interessadas em Deus, que é o doador das bênçãos. Por quê? Porque estão interessadas, porque os cultos eles são focados no homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, na nossa experiência batista, que pode ser diferente da experiência de vocês. Mas uma das maiores lutas que nós temos na igreja é quando nós temos a cada mês ou a cada 2 meses o chamado culto de missões, que é um culto focado na questão de despertar a igreja e conscientizar a igreja para o cumprimento da missão de Deus. Deus tem uma missão, confiou essa missão à igreja, e a igreja ela precisa ser conscientizada, despertada, desafiada a fazer a missão, seja simultaneamente não só indo, mas também contribuindo e também intercedendo, onde uma coisa não substitui a outra. Ah, eu já estou orando, então eu não preciso ir. Ah, eu já estou indo, então eu não preciso orar. Ah, eu já estou contribuindo, então eu não preciso ir. Não, simultaneamente se faz tudo isso. Agora deixa eu perguntar para vocês. Normalmente, os chamados cultos de missões ou liturgias de cultos missionários oferece o que para os irmãos? O culto de missões coloca para a igreja receber ou para ela dar? Para ela receber ou se entregar, sacrificar-se, fazer, cumprir. Aí, meu amigo, você encontra um bloqueio enorme quando você tem um grupo de pessoas que vai para receber e é desafiado não a receber, mas a dar. Dar a vida, dar o tempo, dar o que tem de recurso para que o nome do Senhor seja anunciado e proclamado entre os povos da terra. Aí, quando você vai para os cultos de missões, é uma luta tremenda. E às vezes tem gente, é culto de missões, eu não vou hoje, não. Por quê? Porque essas pessoas, elas simplesmente fizeram uma substituição. Elas passaram a buscar mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Então, quando isso acontece numa igreja, isso significa, irmãos, que essa igreja precisa de revitalização. Ok? Lá no livro que vocês estão lendo, eu vou trabalhar tanto visão e engajamento missionário, como eu vou trabalhar culto de adoração coletivo e público. E ali a ênfase toda é que quando você olha para o livro de Apocalipse, a adoração que acontece ali é no céu. E toda adoração em Apocalipse é tronocêntrica e cordeirocêntrica. Eu quero que vocês leiam, não leiam não, senão vocês não vão comprar meu próximo livro. Mas são 16 cânticos de adoração. 16, no livro todo. Tenho a curiosidade de ir lá, ir exatamente nesses cânticos de adoração que acontecem no céu. Tanto anjos como redimidos cantam e adoram. Vejam quantos desses 16 o cântico é focado no homem. Você não vai ter nenhum. Nenhum hino de adoração em Apocalipse focado no homem. Todo hino de adoração em Apocalipse é para o Deus entronizado e para o Cordeiro que foi morto. Você não tem uma fala,
uma expressão de louvor no livro de Apocalipse que seja voltada para o homem. Entendeu? Você não vai encontrar lá em Apocalipse algo do tipo campeão, vencedor. Você não vai achar isso. Percebe o que eu estou dizendo para vocês? Então, o culto, irmãos, ele é para Deus. E quando ele não é, você sabe que não foi. Eu não sei se você já observou, mas quando o culto é para a glória de Deus, é totalmente diferente. Quando os hinos de louvores são para a glória de Deus, é totalmente diferente. Eu digo isso porque eu sou o cara que vou para o púlpito depois do louvor. E quando o ministério de louvor resolve cantar para a igreja, só Jesus na causa para subir naquele púlpito. É triste. Agora, quando o grupo de louvor preparou um repertório, que Deus é o centro daqueles louvores, meu amigo, você chega, sobe cheio. Diga, é hoje. Agora tem dias que é triste. Por quê? Porque você vai pegar um público, quando o louvor, do período de louvor é para o homem, você vai pegar um público que está cheio de si. Cheio de si. Agora, quando o louvor foi para a glória de Deus, você vai pegar um público quebrantado, que entende que nada é e que tudo que aconteceu ali foi para a glória de Deus. Percebe? Mas vamos em frente. Então, isso aqui é o que ele coloca como sendo, quando a igreja tem isso, ela precisa ser revitalizada. O próximo tópico que ele desenvolve, e aqui, é o que ele chama de sinais da morte de uma igreja. O que ele quer dizer é, aquilo lá que a gente viu antes é para dizer quando é que a igreja precisa ser revitalizada. O que ele apresenta aqui, e ele vai se basear nas 7 cartas do Apocalipse, ele vai dizer, olha, existem alguns sinais que indicam, olha, a igreja está morta. Então, quais são os sinais da morte de uma igreja? Ele vai chamar, primeiro, uma igreja morre quando se aparta da verdade. Você precisa estar agora com a sua Bíblia aberta aí, no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, para a gente dar uma olhada nessas igrejas. Eu vou só falando aqui, você vai olhando, para eu não ter que parar para ler, mas se você der uma olhada, por exemplo, no capítulo 2, a partir do versículo 12, você tem a carta para a igreja de Pérgamo. E quando você olha para o versículo 14 do capítulo 2, o que era que Cristo tinha contra aquela igreja? O que ele tinha contra ela é porque tinha alguns lá dentro que estavam sustentando a doutrina de Balaão, ou seja, defendendo e disseminando a doutrina de Balaão. E quais eram os tópicos principais ensinados na doutrina de Balaão? Comer carne sacrificada ao ídolo e se prostituir. Ou seja, era idolatria e promiscuidade sexual. Havia gente, um grupo de pessoas dentro da igreja de Pérgamo que estava ensinando que não tinha nenhum problema os cristãos participarem em cultos pagãos, comerem das coisas sacrificadas a esses ídolos nos templos pagãos e ainda participarem da promiscuidade sexual ligada a esses cultos.
Quando você vai para o capítulo 2, a partir do verso 18, você vai ter a carta para a igreja de Tiatira. E quando você olha para o versículo 20, o que era que Cristo tinha contra a igreja de Tiatira? Você vai ver que a igreja estava tolerando a existência de uma mulher que se autodeclarava profetisa, uma mulher que se dizia ser alguém que tinha uma mensagem de Deus, e essa mulher ensinava dentro da igreja a mesma coisa. Participar, comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituir. A mesma coisa que a doutrina de Balaão. Ou seja, as igrejas de Pérgamo e Tiatira são exemplos claros de que essas igrejas estavam caminhando para a morte, porque elas tinham se apartado da verdade. Então, irmãos, a igreja hoje, por exemplo, os dois grandes perigos para a igreja de hoje. Para a igreja de Pérgamo e Tiatira, era essa questão da idolatria e da promiscuidade sexual. Mas hoje, quais são os dois grandes perigos? Liberalismo e misticismo. O liberalismo vai negar a inspiração da Escritura, ou seja, a Escritura não é inspirada por Deus. O liberalismo vai negar que a Escritura seja palavra de Deus. Eles vão dizer que a Bíblia não é, mas ela contém algumas coisas lá dentro que é palavra de Deus. O liberalismo vai negar a inerrância da Escritura. Eles vão dizer que a Bíblia é cheia de erros. O liberalismo vai negar a suficiência da Escritura, que a Bíblia não é suficiente como revelação de Deus. Então, o liberalismo, ele simplesmente destrói as bases, porque o liberalismo entende o seguinte: milagres sobrenaturais, manifestações extraordinárias, abertura de mar vermelho, 10 pragas no Egito, maná caindo do céu, água jorrando da rocha, morto ressuscitando, estéril tendo filhos, virgem engravidando para ter filho, cego enxergando, coxo sendo curado. O que é que o liberalismo diz? Isso não é possível. Isso é uma expressão da fé dos antigos, mas é mito da religião deles. Não foram fatos que realmente ocorreram. Então, o liberalismo, irmãos, onde ele chega, ele mata a igreja. Vocês já ouviram falar que na Europa a igreja praticamente morreu? O que foi que matou a igreja na Europa? O liberalismo teológico. E no Brasil, nós estamos sendo atacados por isso, especialmente via internet e redes sociais. Hoje, liberais têm acesso a seminários, formam líderes que vão pregar nas igrejas. Hoje, liberais proclamam suas doutrinas em vídeos, em YouTube, em Instagram, em TikTok, no que você imaginar, eles estão disseminando. Os liberais, eles estão vivos e ativos. Mas além do liberalismo, hoje um dos grandes perigos para a igreja é o misticismo, gente. Onde as pessoas não querem mais saber da verdade, de doutrina correta. Elas querem saber se funciona. Por exemplo, se a água que eu comprei lá na igreja, que foi consagrada pelo determinado bispo, pastor ou apóstolo, se aquela água realmente funciona na minha empresa. Hoje o que as pessoas querem
comprar frônias que foram consagradas por líderes para colocar em seus travesseiros para sonhar os sonhos de Deus. Hoje o que as pessoas querem é comprar meias consagradas para calçarem seus sapatos pela manhã antes de sair de casa, para que em todo lugar que pisar a planta do pé, o Senhor tenha dado por herança. Hoje o que as pessoas querem é comprar caneta, que foi consagrado por um determinado líder para fazer a prova do Enem, com aquela caneta que foi ungida. Hoje o que as pessoas querem era comprar na igreja sal grosso para jogar na frente da casa ou da empresa para espantar mal olhado. Percebem? Então o misticismo ele entrou tão fortemente na igreja que nem as chamadas igrejas históricas estão escapando. Hoje o que muitos querem é comprar a rosa consagrada para desencalhar. Entendem? Isso é misticismo. E o misticismo está destruindo a igreja. E o pior que antes a gente dizia assim, pastor, isso só está nas igrejas neopentecostais. Aí, de repente, você descobre que um membro da sua igreja batista vive mandando dinheiro para esses caras e comprando as toalhinhas e os lencinhos. Igrejas históricas, totalmente influenciadas por essas questões. Então, liberalismo de um lado, misticismo do outro. São ameaças e tem levado a igreja a se apartar da verdade. Irmãos, Pastor uma das Paulo, questões... Oi. o senhor falando aí, eu lembrei de algo bem interessante agora. Certa vez, certo líder que eu conheço, essas viagens para Israel, né? Que a turma vai e tal, Uhum. ele pediu na igreja que os irmãos escrevessem os seus pedidos de oração em um pedaço de papel pequeno, desse para dobrar. O senhor imagina para quê? Para ele levar É para colocar lá no Muro das Lamentações, lá Muro das no... Lamentações. Eu disse, meu Deus do céu, um cara instruído, um cara Pois que é. fazendo um negócio desse. É. Só para você ver, isso aí é uma questão básica da teologia. Porque no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, lugar sagrado acabou. Como assim, pastor? A mulher samaritana disse que para os samaritanos, o Monte Gerizim era o lugar de adorar a Deus. E para os judeus? Jerusalém. Aí o que é que Jesus disse? Chegou a hora, vai chegar a hora, e já chegou, agora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é a questão do lugar. Mas, infelizmente, as pessoas acham que tem alguma relação com isso. E isso é misticismo, certo? Sem falar, gente, que nós temos que entender o seguinte: as nossas igrejas e boa parte dos nossos irmãos, eles não estão muito interessados em estudar a verdade da palavra de Deus. Eles querem sentir alguma coisa. Por exemplo, o culto é uma bênção, não dependendo do que eu ouvi e entendi da palavra de Deus. Mas o culto é uma bênção dependendo do que eu senti. E aí o que acontece? Misticismo na veia. Percebe? Porque, irmãos, sentindo ou não a presença de Deus, ele está lá.
Vai ter dias que eu vou para a igreja, que eu subo no púlpito, que eu vou pregar e eu sinto fortemente a presença de Deus ali, que é uma maravilha, no período do louvor, mas tem dias que parece que o céu está de bronze. Deus deixou de estar lá? Deus não deixou. Independentemente se eu senti ou não, ele estava lá. Então eu não posso definir se um culto foi bom ou não, se eu senti ou não algo. Mas se Deus falou comigo pela sua palavra, se eu entendi a mensagem que foi ministrada. Então, hoje é um dos grandes perigos na igreja, além do liberalismo que matou a igreja na Europa, você tem hoje no Brasil mais matando a igreja o misticismo do que o liberalismo. O pastor Ok? Paulo, Sim. só uma experiência pessoal a respeito disso. Eu fazia parte de uma igreja pentecostal e quando eu saí, eu vim para essa igreja com a gente está agora, né? Linha Batista. E às vezes eu pregando, minha avó, que já descansa no Senhor, tinha culto que, que eu falava duas, três palavras que dava para entender e duas, três em língua estranha. E o culto era um A fogo, sabe? maravilha. Oxe, quando eu descia do culto, aí minha avó me dava abraço e me dava um beijo. Aí disse, eita, meu filho hoje estava inspirado. Hoje a gente, meu Deus, como é que a gente, a pessoa faz um negócio desse Ainda é uma bênção, né? Eita, e aí a irmã, acho que ela não leu o que o apóstolo Paulo disse, né? Paulo disse que preferia falar, como é que é? 1000 palavras, numa língua clara, inteligível, né? Do que 5 em línguas. Então, as pessoas não vão entender, mas elas vão achar que você está cheio, né? Porque parece que falar em línguas é uma evidência, né? De que você está cheio. E muitos pregadores usam esse recurso. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa e uma irmã, depois do culto, me mandou uma mensagem. E na mensagem a irmã dizia mais ou menos assim: Pastor Paulo, quando o Espírito Santo quiser lhe usar, não limite, né, a ação do Espírito na sua vida. Por quê? Por que que ela disse isso? Porque foi uma pregação num domingo pela manhã, que eu chamo assim, são aqueles momentos especiais de Deus, né? Que, assim, foi algo muito forte, que Deus, assim, ministrou de uma maneira muito, muito impactante, né? E mexeu muito com a igreja, mexeu também comigo. Só que a minha reação, quando há essa presença, essa manifestação forte do Espírito na minha vida, são duas. Eu tenho duas reações. Muitas vezes eu paro a pregação e começo a chorar. Então eu tiro o microfone. Eu não fico com o microfone aqui, eu tiro o microfone pro lado e ali, fica ali chorando e tal, aquele momento especial. Mas na cabeça dela, era como se eu, ao tirar o microfone, é como se eu estivesse sem querer, tipo, falar em línguas no microfone, diante da igreja, aquela coisa toda, como se estivesse querendo impedir o Espírito Santo, né? E na verdade é o contrário, né? É o contrário. Ali é um momento e eu fui tocado ali pelo Espírito Santo, e aí eu tiro o microfone, e ali eu choro e tal. Eu paro mesmo a pregação, não tem problema não. Depois eu retomo, recobro e prossigo a pregação. Mas na cabeça dela, eu teria que ficar com o microfone, e, se possível, até falando em línguas naquele momento, né? Como se ali eu tivesse tolhendo a ação do Espírito, e na verdade é o contrário, né? Mas por quê? Porque a gente veio desse ambiente meio místico, né? E E o misticismo, ele não é algo saudável na vida de uma igreja. Vamos lá, mais um ponto para a gente caminhar para o final da aula. Sinais da morte de uma igreja. Ele coloca primeiro, quando uma igreja
ela se aparta da verdade, uma igreja morre quando se aparta da verdade. E o 2, lá embaixo, uma igreja morre quando se mistura com o mundo, certo? Se você observar, há uma forte ligação entre a doutrina verdadeira, a verdade do evangelho e o misturar-se com o mundo. Por exemplo, Pérgamo e Tiatira. Havia questões doutrinárias fortes. A doutrina de Balaão, em Pérgamo, e em Tiatira você tinha ali a questão do ensino da falsa profetisa Jezabel. Mas qual era a proposta doutrinária para a época? Era que um cristão poderia, sem nenhum problema, participar em festivais ligados a cultos pagãos, porque não teria nenhum problema. E sempre aqueles cultos pagãos, eles envolviam a imoralidade sexual. E a doutrina de Balaão em Pérgamo, bem como o ensino de Jezabel em Tiatira, meio que autorizava e liberava os cristãos a participarem disso, de maneira que muitos enveredaram por esse caminho. E a igreja, muitos membros da igreja, se misturou com o mundo e participou tanto da idolatria como participou da imoralidade. Então ele está dizendo que a igreja ela morre quando ela se mistura com o mundo, certo? Quando ela simplesmente passa a aceitar como normal e como natural determinados comportamentos. Irmãos, talvez uma das questões mais sérias que a gente precisa refletir a nível de igreja é aquela questão que alguns dizem, mas isso é normal, todo mundo faz assim. Percebe? Muitas vezes o cara quer justificar o pecado dele dizendo, mas é normal e todo mundo faz assim. Mas eu preciso entender que a igreja ela é chamada à santidade. Inclusive, ela é classificada como nação santa. Então, ela não pode, ela não deve achar determinadas coisas como sendo normais, certo? Por exemplo, é muito comum você ver na igreja irmãos e irmãs que acham normal seus filhos participarem em Halloween, participarem em festas juninas nas escolas, participarem em atividades ligadas ao carnaval na escola, e ainda chega argumentando para a gente, dizendo, não, pastor, é porque ele precisava da nota. A professora disse que ia dar não sei quantos pontos. Então, o pior é a mentalidade que diz que é normal, que acha que aquilo não tem problema, que isso é besteira. Quando você pensa que não, a igreja simplesmente está misturada com o mundo, certo? É quando você vê irmãos que são, por exemplo, empresários, comerciantes, e acha que é normal burlar as leis, sonegar imposto, ser injusto no pagamento dos salários aos seus funcionários. E ainda dizem assim: ah, pastor, em nosso meio isso é a coisa mais normal. Isso é a igreja se misturar com o mundo. Entende? Então,
Isso acontece também com líderes. Líderes que querem obter vantagens em determinadas coisas e faz sabendo que é ilegal, sabendo que aquilo ali não é correto, mas faz porque a prefeitura faz assim, porque o vereador faz assim, porque não sei quem vai conseguir para a gente de um jeito. Mas muitas vezes, irmãos, é ilegal. Como é que eu vou participar disso? Mas vai beneficiar a minha comunidade, mas eu não posso aceitar benefícios para mim, nem para a minha comunidade como líder, que é ilegal, ou que envolve trapaça, falcatrua. Então, isso é a igreja se misturar com o mundo. Entende? Então, o que Hernandes está dizendo é que quando ela faz isso, se aparta da verdade e se mistura com o mundo, ela simplesmente morre. A igreja morre. Ô, pastor, Sim. é interessante que tem coisa que parece que se torna assim tão normal no meio da sociedade que muitas vezes a gente passa batido, achando que é normal também. Uma das coisas que eu vejo assim que para muitos crentes parece ser normal é a questão do benefício do governo. Uhum. Porque assim, nem todo mundo tem direito a esse benefício. Sim. E como agente de saúde, eu vejo muito disso, sabe? E aí eu vejo muita justificativa, não que eu não menti lá. Só que eu sei que mente, porque senão não tem direito a receber, Uhum. porque tem uma meta. E aí a Sim. gente vê muitos, né? Muitos cristãos fazendo isso, e é bem complicado, né? Sim, sim. Exatamente. Infelizmente. Esse é um exemplo também de que, infelizmente, para obter determinados benefícios, vai lá e mente. E mais, você mais direto com vocês. Situações que a gente hoje enfrenta como pastor, de pessoas que se convertem, querem se batizar, mas a igreja batiza só depois que a pessoa está casada. Mas a pessoa diz, mas pastor, se eu casar, eu vou perder minha pensão. Eu digo, então, como é que você quer conviver com alguém como marido e mulher e diz para o governo que você é solteiro quando você não é solteiro? Isso é mentira. Eu conheço pessoas que recebem pensão alta, altos valores, porque o pai morreu e ficou para as filhas solteiras. Cada filha que ia casando, ia perdendo. Mas essa filha específica já era casada, entre aspas, já tinha filhos, aí se converte, queria batizar quando eu disse que precisava ser casado legalmente. Ah, não, porque aí eu vou. Digo, irmão, mas não está correto. Você está recebendo hoje uma pensão que você não tem direito, porque isso é para filha solteira. Você é casado e você tem filhos. Então você está dizendo para o governo uma mentira. Aí tem pastores que chegam para você e dizem assim: ah, pastor, mas a igreja não vai suprir as necessidades da irmã ou da família. Eu digo, ah, então quer dizer que a irmã não pode trabalhar, não pode correr atrás de um emprego, não pode se qualificar profissionalmente, quer ficar recebendo indevidamente, mentindo para o governo? Isso é a igreja se misturar com o mundo, gente. Percebe? Quando a gente aceita determinados valores da sociedade, que a sociedade já normalizou e a gente acha que é normal, certo? E a gente precisa ter esses cuidados, porque uma igreja morre quando ela se mistura com o mundo. Ok, gente, nós vamos parar por aqui hoje. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira, a gente dá o prosseguimento, como eu combinei com vocês, eu ia dar aula até 8h30, para que eu possa participar ali ainda, pelo menos na janta lá do pastor Abel, tá bom?
Apesar que eu estou vendo aqui que eu acho que metade da turma faltou hoje. Mais ou menos metade da turma faltou. Mas ok. Deus abençoe vocês e até a próxima. E na paz. Amém. Amém. Tchau, tchau, boa noite, paz. Tchau. Paz.